Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida que Ele nos proporcionou, assim como esta oportunidade que nos é dada de mais um culto deste lado da eternidade. Creio que tudo está aposto para o culto neste domingo. Que coisa bonita se assentar e com a sua família para escutar a palavra de Deus, que é precisamente o alarido que as Escrituras dizem que o Senhor descia com alarido, que é o pau da vida que vai adiante para preparar a noiva. Só é um momento, é verdade que anelamos aqueles momentos em que estamos juntos, mas este é um momento maravilhoso de termos que se assentar com as nossas próprias famílias para poder ouvir a palavra de Deus com um melhor controle. Faz-me lembrar da família de Noé, naquele momento quando a ira de Deus pairava sobre a terra e as nuvens se agitando de um lado para outro, e Noé estava aí tranquilo, ouvindo de Deus. Foi um momento não só em que Noé e a sua família deviam se ajuntar, mas estamos a falar aqui de todas as famílias, de todas as criaturas. Como deve saber que cada animal tinha, os animais vinham em pares. Isso é um momento de podia-se dizer como aquele, e de se assentar e ouvir de Deus, independentemente do que o mundo pensa a respeito. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para enviarmos os nossos cumprimentos para todos os peregrinos que estão nos ouvindo nessas alturas, ao redor deste vasto país, Moçambique, precisamente os irmãos que estão nos ouvindo de Cabo Delgado, no norte do país. Foi precisamente antes de ontem, estava a conversar com o irmão Ramísio, que se encontra na cidade de Mutepês, uma das cidades que por um bom tempo estávamos a falar a respeito, e o irmão já está lá, e tudo, a qualquer momento poderemos, querendo o Senhor, ter alguém que poderá estar lá labutando para o Senhor. E só os nossos cumprimentos para os peregrinos de Cabo Delgado, Nampula, Niassa, Zambésia, Sofala, Manica, Inhambane, Maputo, e logicamente os irmãos de Tete. Estava antes de ontem, estava a falar com o ministro, o irmão Benjamin, que está na Zambésia, em Gurue, e ele estava comentando a respeito dos cultos, como estão sendo a bênção. Aquela parte que estava a se falar a respeito de como
não era simplesmente o homem que tinha o sábado, o dia de descanso, mas era a terra assim como as árvores. Só se você quer guardar a lei, guarde a lei, você, a sua terra, o seu serviço, a sua machamba e as suas próprias árvores. Foi bom, visto que é uma das províncias onde tem o maior número de sabatarianos. E, como acabei de me referir, é um grande privilégio para nós estarmos sintonizados com um povo que está à espera da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim, de uma maneira geral, esperando o arrebatamento da igreja. Esta manhã do domingo, e gostaríamos de nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis 3, a mesma escritura que estamos usando. E vou ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as almanárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Talvez terminarmos ali, como é uma escritura que temos vindo usando, uma pequena oração. Ó Pai Celestial, o Deus de toda a carne, aquele que conhece tudo e todos, aquele que criou tudo segundo o seu próprio beneplácito. Tudo foi criado por ti e para ti. Por isso, meu Deus, ao redor deste país, num domingo como hoje, temos colocado de lado todos os nossos programas para podermos, ó Pai, se assentar ao redor da mesa para comermos do pão da vida, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Te rogo, meu Deus, que santifique a cada um de nós, circuncisando a boca que vai falar a palavra, assim como os ouvidos que a ouvirão. Que haja uma sintonia, que os ouvidos possam ouvir a palavra de bom grado. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes, salva aqueles que devem ser salvos, perdoa os nossos pecados, a nossa fraqueza humana, a nossa inclinação carnal. Que aquele sangue que nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja eleita seja salva para nunca mais pecar. Que cubra, Senhor, asperge, Senhor, cada coração, tirando cada mancha, cada ruga. Senhor, abençoa o teu povo em todo lado, sentado, relaxado. Senhor, trate-se com cada um de nós, ó Pai. Cada coração seja mergulhado no sangue. Esteja pronto, Senhor, para a sua segunda vinda. Prepare-nos para o arrebatamento.
assim como foi dito que tudo que precisamos para o arrebatamento jaz nos livros, na escassez. Que assim seja, Senhor, com cada um que nos ouve, possa apropriar a fé do arrebatamento. Seja conosco neste momento e nos guie. Senhor, coloque as palavras propícias em minha boca. Impeça, Senhor, cada palavra que não sai da boca de Deus. Senhor, ressuscite glória para o teu grande e maravilhoso nome, por causa deste culto. Concede isso, ó Pai, porque te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Esta manhã estamos a continuar com o Éden satânico. Eu creio que está a ser uma grande bênção. E certamente para mim está sendo uma grande bênção. E agradecer a cada um que está nos ajudando, encorajando, apreciando o esforço que está sendo feito, que Deus possa lhes abençoar. E queria talvez tentar explicar alguma coisa, para termos a graça de ainda fazer com que isso se possa soar cada vez mais claro. Para você compreender bem esta questão de como que o Éden que Deus já havia feito, naquela beleza, naquele estado, onde não havia morte, onde não havia doenças, onde não havia guerras, onde tudo estava em harmonia, nem sequer havia espinhos. E perfume inundavam as florestas e as flores que não se murchavam e os passarinhos voando e sobrevoando, os grandes pássaros, os animais, tudo em harmonia, sem nenhum animal que podia comer o outro, matar o outro. Tudo estava em harmonia, porque o jardim ainda estava sob o controle de Deus. Podemos até ver a mesma cena quando Deus tomou controle da arca de Noé. Somos ensinados que tudo estava em harmonia. E se realmente a igreja do Deus vivo, os irmãos todos pudessem se entregar para serem controlados pela palavra, cada lar embaixo da palavra, cada irmão embaixo da palavra, cada jovem embaixo da palavra, teríamos a mesma harmonia. E é isso que se almeja. Agora, para fazer com que isto aqui possa ser cada vez mais claro, poderei tomar o natural, sabendo que o natural tipifica o espiritual. E parece que soa tão ruim para algumas pessoas terem que se dizer que o mundo está nas garras do diabo. É verdade que nós sabemos que, estando nas garras do diabo, o diabo sendo o Deus desta terra, o Deus deste século presente, nós sabemos que ele tomou esta terra sem título de propriedade, porque o título de propriedade foi perdido por Adão e Satanás, com as suas sujas mãos, não podia tomar o título de propriedade
E o título de propriedade certamente acabou voltando para o dono. Mas esse título de propriedade da terra havia sido dado ao nosso pai Adão. E nós estamos à espera deste título de propriedade para ter que voltar para assumirmos mais uma vez o comando do jardim durante o milênio. Só poderemos tomar assim coisas naturais para simplificar e tentar com que as pessoas entendam melhor. Como eu acabei de me referir, que talvez assim pode soar um pouco ruim quando alguém diz que o mundo está sob o controle do diabo. E alguém pode dizer, mas agora, como assim? Mas isso é o que as Escrituras nos ensinam. E vamos começar esta manhã por tentarmos mostrar o que as Escrituras dizem para clarearmos talvez essa nuvem de pergunta. E eu creio que todo mundo ainda se lembra o que aconteceu no livro de São Mateus 4, quando Satanás estava tentando o Senhor Jesus Cristo. Vou abrir aqui, se você puder também abrir, seria bom para lermos juntos. Vou ler São Mateus 4 para clarear esta parte. E certamente vou começar no versículo 8. Aqui o diabo está tentando o Senhor Jesus. Novamente o diabo transportou o diabo a um monte muito alto, transportando o Senhor a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Só aqui o diabo transporta o Senhor Jesus e mostra-lhe todos os reinos do mundo. Estamos a falar aqui a todos os países do mundo, onde você queira começar. Estamos a falar os reinos da Europa, da Ásia, da África, da América. Todo lado Satanás mostrou a Jesus. Certamente quando se diz talvez num monte alto, foi precisamente talvez tentar mostrar tudo que seria todo o futuro que estava ainda em frente. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Só o diabo disse a Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isto aqui. Vou te dar a América, vou te dar a Rússia, vou te dar a China, vou te dar a Índia, vou te dar a Alemanha, vou te dar a França, vou te dar a África, vou te dar o Brasil. Satanás é que estava a dizer isso. Se é que Satanás estava a dizer isto, certamente não tem como você dar algo que não lhe pertence. E Jesus não tentou discutir com ele, dizendo que não, isto aqui é do meu pai, isto aqui é meu, isto aqui porque ele sabia que estava nas garras do diabo por causa do pecado. Só não resta nenhuma dúvida aqui que este mundo, os reinos deste mundo estão nas mãos do diabo. Pode soar assim muito estranho, alguém pode dizer, mas dizer mesmo que os reinos estão nas mãos do diabo, será que é uma boa afirmação? Não tem nada a ver se é boa ou não, mas o que se importa saber é de que é a pura verdade.
Os reinos deste mundo estão precisamente nas garras do diabo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Podemos ver aqui, de acordo com essa escritura, que realmente este mundo, os reinos deste mundo estão nas mãos do diabo. É o diabo que está regendo os assuntos de todos os reinos. É verdade que Deus, como Deus, ele tem jurisdição sobre tudo. Ele não precisa de marcar audiência se ele quiser fazer alguma coisa para ir ao encontro com a manifestação dos seus atributos. Ele pode entrar, vir e fazer o que ele quer fazer, porque tudo foi criado por ele e para ele. Só tenho a certeza de que já temos uma pequena ideia com essa escritura. Ainda vamos tentar, talvez, mostrar outras escrituras. Portanto, todos esses reinos são dele, de Satanás. Por isso ele queria oferecer o Senhor, se o Senhor pudesse prostrar-se ou adorar. Por isso, Satanás dá o seu reino a todos aqueles que o adora. Não há ninguém que não o adora que pode ser dado o reino. Ouvimos aqui ela dizer a Jesus: se me adorar, vou lhe dar. Só ele dá os seus adoradores o reino. Porque às vezes a gente ficamos assim sem interpretação. Por que as coisas são feitas desta maneira? Por que as decisões são tomadas desta maneira? Acho que com isto aqui vai nos ajudar a termos uma ideia de que estamos como que vivendo nos reinos que estão sob o controle do diabo. Porque nós sabemos, de acordo com as escrituras, que os únicos reinos que seriam, que entrariam talvez em ação ou em vigor até o fim do mundo, seriam esses que são do nosso conhecimento, que seria o império da Babilônia, o império dos Médios e Persos, o império dos gregos e depois o império romano, que seria precisamente aquela imagem do rei Nabucodonosor. Eu quero acreditar que meus irmãos poderão tentar colocar aqui para vocês poderem ver. E que só seria 4 reis, que significa 4 reinos, que depois ainda vamos tentar ver. E o quarto é este, que podia descer até representar os 2 pés, com 2 dedos mais destacantes, que representa a Rússia e os Estados Unidos da América. Nós sabemos que é comumente falado que este é o país da esquerda, é o país da direita, essas coisas todas. Esses reinos, onde nós sabemos que é aqui onde estamos, em que os reinos já estão aqui embaixo nos dedos, onde é representado pela América ou representado pela Rússia. E cada reino que está na Terra está inserido entre esses 10 dedos, ou está na parte dos 5 dedos dos reinos da esquerda ou dos reinos da direita. Não há nenhum reino que está isento, que não está inserido nisso. E sabemos que estes reinos terminam precisamente aqui
No livro de Daniel 2:44, quero mostrar quando que esses reinos vão terminar. Estamos a falar os reinos que hoje existem. Quando é que vai terminar a Rússia? Quando é que termina os Estados Unidos da América? Que são os reinos presentes que nós temos. E a Bíblia prediz que isso tudo terminará. Só quero ler no livro de Daniel 2, para colocar um pouco aqui, um pouco claro. Depois desses reinos aqui que acabei de citar, você pode começar em Daniel 2, lá em cima, mas para poupar o meu tempo, vou diretamente no Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, que são esses reis que eu acabei de me referir aqui, reis da esquerda e reis da direita, como cabeçalho a América e a Rússia, e os seus aliados, a Rússia com a China e tudo mais, e a América com a Alemanha, e com a Inglaterra e tudo mais. Agora, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Durante esses reinos que eu acabei de citar aqui, que tem como cabeçalho a América e a Rússia, Deus vai estabelecer um reino aqui na terra, um reino que jamais passará. É quando Deus vai tomar de novo esta terra sobre o seu controle. Não pode colocar na sua cabeça que Deus poderia reinar num mundo onde há guerras, onde há doenças, onde há prostituição, onde há bebedice, onde há essas coisas todas. Deus não é o rei desta terra, embora que saibamos que Ele tem jurisdição sobre tudo e sobre todos. Portanto, durante o reino, durante estes reis, Deus ia estabelecer ou vai estabelecer um reino aqui na terra que nunca passará. Nós sabemos que o império da Babilônia passou, o império dos Medos e Persas passou, o império da Grécia também passou, o império romano passou e se transformou em reino Roma dos Papas, como temos hoje a Igreja Católica Romana. Essas coisas todas que estamos a citar aqui foram profetizadas. E talvez ainda continuando, tentando esclarecer sobre essa questão de que o mundo ainda está nas garras do diabo, o profeta Daniel, de novo, neste outro canal, o canal da visão, este é o canal da visão de Nabucodonosor, e vou entrar precisamente no canal do próprio profeta Daniel. Podemos abrir as nossas Bíblias precisamente no livro de Daniel 7, para mostrarmos também como que os reinos que estão sobre o diabo vão terminar. A partir do versículo 17, estes grandes animais que são 4, sim, são 4 reis. Sim, esses animais que acabamos de ver aqui, que é precisamente o leão, o urso, o leopardo, depois o animal terrível, que tinha 10 pontas. E essas 10 pontas que este animal tinha são aqueles 10 dedos de 2 pés. 5 deste lado, 5 do outro lado,
que são precisamente os reinos. Só este animal terrível, que tinha sim 10 pontas, essas 10 pontas representam a 10 reis que estariam na terra antes de Deus terminar com os reinos do diabo. E nós estamos a viver precisamente aqui, onde o animal terrível está em ação, onde os 10 reis estão em ação, se provocando agora para se destruírem. Só Daniel fala a respeito desses animais aqui, como no outro canal, como acabei de me referir. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberá o reino. Eu quero repisar aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Estamos a falar dos santos vão receber o reino. Sim, de volta àquele jardim que se perdeu por causa do pecado do nosso pai Adão. Este jardim não vai permanecer perpetuamente nas mãos do inimigo. O inimigo que tomou posse da terra, chegar-se a um momento em que os reinos serão terminados e se estabelecerá um reino aqui dos santos, como foi dito. Sim, que se levantarão, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Oh, que coisa bonita, que esperança da alma, saber que o nosso reino vindouro não vai ser um reino periódico. Não vamos reinar talvez por um período de 2 mandatos, que são 10 anos, mas vamos reinar por toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Prefiro realmente sofrer agora com a esperança de reinar por toda a eternidade. Você prefere viver em luxúria, em pecado, em vergonha, por um período muito curto, talvez de uns 30 anos ou 40 anos, se você puder viver até lá, e depois perecer? Ou você escolhe sofrer por um pequeno espaço de tempo aqui na terra para depois reinar de eternidade a eternidade? E eu escolhi para reinar de eternidade em eternidade. E ele diz aqui: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujo dente eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pé o que sobrava. E também dos 10 pontas que tinha na cabeça. Já tentamos explicar. Uma coisa que eu queria ainda mostrar aqui, onde surge agora o Papa ou a Igreja Católica. No versículo 21, Daniel falando a respeito de Papa, antes mesmo de começar, isso aqui está a acontecer antes, lá atrás, no tempo do Império Romano, no Império da Babilônia, antes do Império Romano. E ele diz: eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Está vendo? Ok, versículo 20. E também das 10 pontas que tinham na cabeça,
as 10 pontas que nós acabamos de ver, que são 10 reis, 5 no lado da América, 5 no lado dos Estados Unidos, e todos os reinos que estão na terra estão inseridos nesses dedos, nessas pontas, neste canal de Daniel. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante da qual caíram 3, daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Ok, deixa eu ainda subir um pouco. Deixa eu subir ainda um pouco. Ok, descer. E eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra assim. 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Só os santos possuíram o reino. Se é que possuíram o reino, quer dizer que houve um tempo em que o reino não estava nas mãos dos santos, mas possuíram o reino mais tarde. É verdade que o diabo, quando possuiu o reino deste mundo, ele teve que reinar por um espaço de 6.000 anos. E aqui sabemos que a partir de Adão para Noé são 2.000 anos. De Noé para Jesus são 2.000 anos, 4. De Jesus para hoje já temos 2.000, por isso estamos a dizer, hoje é o ano 2021, já temos mais de 2.000. Portanto, o período em que o diabo devia reinar nesta terra está expirando, porque já estamos entrando agora, prestes para entrar no 7º dia. E quando se entra no 7º dia, a terra que vinha trabalhando, a terra que vinha sofrendo, o homem que vinha sofrendo por causa de pecado, por causa de todos os males, no 7º dia ele tem que achar o seu descanso, porque o 7º dia é dia de descanso. E esse descanso não será só para o homem, será para a terra, assim como o homem. O mundo terá que descansar de beber sangue, tomar sangue que está sempre a ser derramado. Tem que descansar de alojar o pecador e os pecados. Tem que descansar de toda a maldade. Por isso Paulo dizia, não sejam julgados por causa da lua, dos dias dos sábados, que são simplesmente sombra para coisas futuras. O sábado que se pedia para descansar, propriamente mesmo dito, era uma sombra do futuro. E esta sombra representa o milênio que estamos prestes agora a entrar. Depois do mundo ter sofrido por 6.000 anos, a partir de Adão até hoje, o mundo está cansado de alimentar pecadores. É por isso já temos a própria natureza se levantando contra o homem. A própria natureza saturada de conter-se com a tolice humana
estamos prestes para entrar no 7º dia verdadeiramente dito. Não sombra de sábado, não sombra do 7º ano, mas entrar no sábado verdadeiro, que é o sétimo miliano que estamos prestes agora a entrar. Acho que já temos uma ideia aqui de como o reino será tomado. Sim, o reino será tomado. 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse os 4 animais: será 4 reinos na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Está a falar já do reino, o Império Romano. Deixa ver se ainda posso ler alguma coisa. 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Aqui findou a visão. Está a ver? Temos essa esperança, amados irmãos, de que depois do reino ter sido tomado por Satanás, será restaurado. E ainda quero mostrar quando que isso acontece. Vou diretamente no Apocalipse 19, para ainda tentar clarear este assunto, para que possa soar ou fique bem claro. Já estou a ler Apocalipse 19. Uma longa leitura, talvez ter que ler tudo. Deixa ler a partir do versículo 1. Depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgaste a grande prostituta. Aqui a grande prostituta já foi julgada. Nós já conhecemos o catolicismo, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. Sim, como vimos no livro de Daniel, ele estava a lutar contra os santos e os vencia. Foi aquele tempo da perseguição que eles mataram milhares dos santos. Versículo 3. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Aqui o trono já está a ser trazido de volta. Os 24 anciãos nós conhecemos já esses. São 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Somando, são 24. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos seus servos, e vós que o temeis, assim pequeno como grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes travões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Acho que está claro. Se é que o Senhor Todo-Poderoso já reina, quer dizer que houve um tempo em que ele não reinava. É verdade. Não reinava a terra ou na terra, porque quem estava a reinar era o diabo. Isso seja bem claro, irmão, que os reinos deste mundo são os reinos do diabo, de Satanás. Não é por mal que essas coisas estão sendo ditas. Nós estamos a dizer que talvez alguém pode pensar que
não sei lá, é tentar rebaixar os reinos, é tentar ridicularizar ou desprezar. Não, é dizer a pura verdade. É dizer o que os reinos são de concreto, de acordo com a Bíblia aqui. Os reinos deste mundo são do diabo. E Deus não está a reinar no mundo. Como já mostramos, embora que ele tenha jurisdição, ele pode fazer o que ele quer como Deus. Mas quem está a reger os assuntos mundanos é o diabo. É por isso que temos guerra, temos fome, temos doenças. Esses laboratórios todos são do diabo. Falar de tudo que você pode imaginar, tudo é do diabo. Acho que está claro, irmãos, não é isso? Acho que deve estar claro. Veja, sim, uma coisa aqui bonita que não dá para deixar. Vou ter que repetir de novo o versículo 6. Está a ver? Está a ver como as coisas são feitas, irmão? Como as coisas estão claramente postas. Já está como as Escrituras colocam as coisas bem claras. Estamos a falar aqui, é o 6º dia aqui. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes travões que diziam: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Oh, quando o Senhor Todo-Poderoso reinar, não haverá nenhuma enfermidade, não haverá nem guerra, não haverá necessidade de termos cemitério, porque ninguém vai morrer. Não haverá necessidade de termos hospitais, porque ninguém vai adoecer. Não haverá necessidade de termos polícias e militares, porque não haverá pessoas que estarão fora da lei. Tudo será harmonia. O reino será restaurado de novo. O jardim será restaurado. Eu quero mostrar alguma coisa aqui. No versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Está a ver? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Está a ver? Aqui já está a falar de novo de uma esposa. E temos uma esposa, que é a rainha, e temos aqui um esposo. Já voltamos para o jardim de Éden, onde havia Adão e uma esposa. Só o que foi perdido vai ser restaurado. E é restaurado precisamente nesta era em que nós estamos a viver. Só o tempo de Satanás está se esgotando. E eu queria que isso fosse claro, que foi precisamente o 7º dia em que as obras de Deus terminaram, e foi precisamente o tempo também em que Deus descansou. E nós estamos precisamente aqui, hoje estamos no 7º dia, embora que ainda não entrou em vigor, porque o 7º dia é o término e é precisamente o mesmo dia em que Deus descansou. Acho que está claro. Meu Deus. Portanto, ele começa precisamente a reinar no 7º dia. E Satanás teve 6.000 anos. Da mesma maneira que Deus teve 6.000 anos para pôr em ordem o seu jardim. Só se você quiser saber quanto tempo o mundo foi criado, é só olhar o tempo que Satanás teve. É o mesmo tempo que Deus teve para pôr as coisas em ordem. 6.000 anos que Deus trabalhou para pôr o mundo em ordem e colocar o seu jardim. E o diabo também teve 6.000 anos para perverter
inverter e tentar transformar o jardim de Deus em jardim dele. Como já mostramos, por ir ali, tirar aquela montanha, fazer isto aqui, construir casas, o que essas coisas todas que nós temos no mundo. Sim. Portanto, sim. Está a ver, Satanás está prestes a ser amarrado agora. E o mundo entrará no seu 7º dia, descansar. A terra vai descansar de pecado no seu 7º dia. Sim, talvez ainda ler essa parte no livro de Colossenses 2, para tentarmos clarear um assunto aqui a respeito deste dia de descanso, a respeito de sábado. 2:16. Ok, a Bíblia diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou por beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém julgue, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, o 7º dia, não pode pensar que o 7º dia é a coisa real. É simplesmente uma sombra de coisas futuras. Que sombra o 7º dia nos dá? É uma sombra, e a coisa real será um milênio, em que vamos descansar, e o mundo também vai descansar depois de ter sofrido num período de 6.000 anos, aturando-se com o diabo, pecado, trabalhando. O mundo hoje está como que trabalhoso. Assim que estamos a falar, pessoas estão correndo de um lado para outro para tentar destancar essa doença, aquela, são vacinas, é isto, é aquilo. Meu Deus, mas estamos prestes para atingir o nosso sábado, o dia do nosso descanso. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, sim, se você quer ter assim, deixa eu colocar, como dizia, que quero assim, colocar uma coisa natural. Para você compreender bem no sentido natural, é só tomar o que aconteceu com as nações que foram colonizadas. Vou tomar precisamente o nosso país. Houve um tempo em que os moçambicanos regiam os assuntos do seu país, antes da vinda dos colonos. Mas enquanto que estávamos naquela quietude, relaxado, de que estamos aqui, o nosso país, os colonos vieram. Companhia Vasco da Gama veio e viu que afinal havia uma oportunidade. E finalmente vieram com aquilo que eles trouxeram e enganaram os moçambicanos e possuíram o reino. Não há nada que aconteça por acaso, como eu já me referi. Toda aquela colonização era tipo daquilo que aconteceu no mundo. Finalmente os vindouros portugueses vieram, tomaram posse, tomaram o reino e nós tornamos escravos na nossa terra. Mas não continuamos assim internamente. Houve tempo em que o reino devia ser devolvido aos donos originais. Esta terra, o dono original é a semente de Adão. É verdade que o diabo tomou posse, mas por um período de tempo. Mas está a vir um tempo em que o diabo terá que deixar este reino e a semente de Adão possuíram. Portanto, chegou-se um momento em que os países começaram a ganhar suas independências. Ganhar independência não é simplesmente ir invadir um país e depois dizer que já ganhou independência. Não. É aquele que perdeu, perdeu o seu país e lutou para reaver. Quando os portugueses vieram com boas palavras, vieram com açúcar, vieram roupa, essas coisas todas, os pais gostaram, sem saber, acabaram sendo colonizados. Mas chegou-se um momento em que tínhamos que lutar para libertar o nosso país. E o país tinha que ser liberto segundo as palavras de Jesus aqui. Eu estava a ler uma coisa aqui, Jesus falando a respeito
deste assunto que eu estou a tentar colocar aqui. Vamos abrir juntos no livro de São Lucas 21, se você quer acompanhar as escrituras. São Lucas 21, versículo 29. Jesus fala aqui a respeito de um assunto aqui. Ele diz, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebentado, vós sabeis, pois vós mesmo, vendo-as, que perto já está o verão. Portanto, devia-se olhar sobre a figueira, nós sabemos figueira é Israel, e outras árvores são outras nações. E em 1948 a figueira brotou, que ganhar a sua independência, e as árvores e outras árvores que são outras nações, incluindo Moçambique. Essas coisas não são novas. Jesus falou a respeito da independência de Moçambique e o resto dos países, em parábola aqui de árvore. É aqui onde nós estamos. E ele está tentando nos mostrar que a vinda de Jesus poderia vir depois dos países terem ganho suas independências. Isso está aqui claro, aqui na Bíblia. Quem tem ouvido, é só questão de ouvir. Os nativos foram colonizados, mas mais tarde ganharam as suas independências, reaveram os seus países. O jardim que foi perdido por Adão, Jesus Cristo, que é o segundo Adão, virá para possuí-lo com a sua esposa, que é a noiva, que está sendo chamada ao redor deste mundo todo. Graças a Deus, por isso eu estava dizendo, que coisa bonita de se sintonizar com homens e mulheres que estão à espera da vinda de Jesus. Nós estamos à espera da vinda do nosso marido para voltarmos para o jardim que foi perdido por nosso pai e a nossa mãe lá atrás. Que alegria, aquela alegria que os países tiveram quando ganharam as suas independências, embora que era carnal e é temporário, mas para nós não será carnal, nem será temporário, será permanente. Meu Deus, acho que aqui clareia, e é verdade que Deus permitiu que essas coisas fossem feitas desta maneira, porque Deus é aquele que tem poder de perder alguma coisa e continuar a reavê-la. O mesmo Deus que toma uma semente, imagine uma semente, sim, uma semente cai e apodrece e germina e volta para ser semente de novo. Estamos a dizer que você toma um grão de milho, aquele grão começa por ser grão e você toma aquele grão, semeia, vai perder o seu formato, a sua imagem, apodrece, sai isto, sai aquilo, começa uma etapa de lutar e de volta para ser semente de novo. E depois de um tempinho vai apanhar caroço cheio de semente. Aquela semente que perdeu o seu formato ao longo das etapas do crescimento, volta de novo para ser semente. Tudo isso Deus estava a nos mostrar como o jardim também podia cair, passando através de um tempo, mas voltava de novo para ser o jardim, aquele que foi perdido. Da mesma maneira que Jesus permitiu que Lázaro pudesse morrer, ser sepultado e apodrecer e o chamar de volta. Ele próprio permitiu que o seu corpo ele pudesse se entregar para morrer e tornar a voltar. Tudo isso aqui estava tentando nos mostrar este grande programa que Deus tem com esta terra, como ele ia perder o poder e o diabo ia ganhar, mas ele ia reaver de novo. Oh, meu Deus!
Sim, deixa ver se posso ler alguma coisa aqui. Estou de volta nesta mensagem, o Éden de Satanás, parágrafo 61. Ok. 61. Deus nunca teve uma organização organizada, nunca teve. E ele se vende a isso, onde um grupo de homens interpretam a palavra e dizem que significa isto, significa aquilo. Deus não necessita de intérprete. Ele faz a sua própria interpretação. Não necessita de ninguém que lhe diga como fazê-lo. Ele é soberano. Ele diz como a fará, e essa é a forma que ele deve guardar a sua palavra. Quando ele diz, esses sinais seguirão os que creem, no versículo 16, no livro de São Marcos 17, ele quis dizer isso mesmo. Está vendo? Seja o que for que ele disse que ocorreria, seja o que for que ocorreria, disse que sucederia nesses dias finais, que ele faria certas coisas. E as tem feito. Não tem que perguntar a ninguém se há tempo ou não. Ele sabe que oração e qual é o plano. Agora, Satanás, este enganador, de quem se fala em Mateus 24, 24, com tanto engano. Agora, encontramos que por este programa evangélico de conhecimento, melhor educação, melhores éticos, civilização e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e que creem em suas mentiras. Está vendo? Eva não queria fazer isso, porém, ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisso. Ela não sabia, desejava saber, não entendia, porém queria entender. Deus lhe disse que não tratasse de entender. Como posso eu entender alguma dessas coisas? E eu não as posso entender. E eu as creio. Não tenho que entendê-las. Deus é fé e não conhecimento. Nós apenas queremos no que Ele diz. Está vendo? É ali onde a gente estragamos. Não tenta conhecer a fórmula pela qual Deus faz com que as coisas aconteçam. Se Ele diz, os que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Chega, é suficiente. Tenha fé naquilo que Ele disse. Não procura saber a fórmula, como que essas coisas são feitas. Bastando entrar em procurar a fórmula, você já está a procurar o conhecimento do diabo. Já está a duvidar e certamente não colherá aquele fruto daquilo que Deus predisse. Agora, compare o Éden de Deus com o de Satanás agora. Depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus para a era, está a ver? Perverter a palavra de Deus para a era. Vamos comparar agora e ver de onde o conseguimos. Como ele fez a igreja no tempo de Jesus Cristo, tratando de evitar que os filhos leais de Deus soubessem a verdade. Esse é o dia. E ele diz, esse é o Deus. Deus coloca seus filhos aqui, seus atributos para confraternizar com ele ao ouvir sua palavra. Que coisa bonita. Alguém diga amém ali. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está confraternizando com Deus através do ouvir da palavra. Estamos sentados nas nossas casas, quietos, neste ambiente propício, cada um com a sua família, confraternizando-se com o seu Criador, pelo ouvir da palavra. O momento mais glorioso para a alma humana. Meu Deus, que seria se teu pai dissesse, e você é um filho leal a seu pai, e ele te dissesse, filho, não entres a nadar nessa água ali fora, porque ali há crocodilo nessa água. E um indivíduo vem e diz seguramente
que numa água tão bonita como essa, não há crocodilos nela. Está a ver? É o que aconteceu. Deus já havia falado com o nosso pai Adão que não coma desta árvore, porque os resultados seriam esses. Mas veio este indivíduo astuto, diabo, enganou. Devemos ter muita cautela ali. Deus, quando diz alguma coisa, agarre-se àquilo, não seja tirado daquilo por nada. É como que o seu pai lhe diz: minha filha, meu filho, o caminho correto é este. Anda desta maneira. Essa coisa de pornografia, esta coisa de namorar, esta coisa de fazer isto, fazer aquilo, não funciona. Vai lhe fazer mal. Escute, acate o que papai está a dizer. Ele sabe os porquê que ele está tentando lhe dizer. Porque sendo pai, ele não vai lutar para tentar lhe pedir para que você não descubra algo boa. Mas certamente ele vai tentar lhe barrar para que não coloque em perigo a sua própria alma. Por isso podíamos até dizer: filhos, acatai conselho dos vossos pais, porque você terá êxito na vida. Acatai o conselho do seu pastor, acatai o conselho da palavra, porque você sairá bem. Mas quando você é dito que anda desta maneira, faz as coisas desta maneira, as coisas são feitas desta maneira, e você descobre o seu próprio caminho, é só saber que este caminho é caminho maldito, é caminho de pecado, e você vai colher. Vamos dizer que uma filha, os pais dizem: epa, não faz isso, essas coisas, esse caminho não é correto. É só olhar os outros que tomaram caminhos errados, colheram cheques de sida, cheques de sofrimento, hoje não tem onde ficar, onde está a sofrer. Mas se as pessoas pudessem acatar a palavra, teriam seus lares, estariam bem. E você também, se acatar o que a palavra está dizendo, você também sairá bem. Se você não acatar, vai seguir caminho dos tolos, caminho das tolas, e vai receber o salário dos tolos, o salário das tolas. Está a ver? O cheque da morte. Meu Deus, agora, a quem mais prestará atenção? Seja um filho genuíno, escutará teu pai. Um filho genuíno ou uma filha genuína de Deus, toma primeiro a palavra de Deus. A mim não me importa o que qualquer outro diga. Eles tomam a palavra de Deus primeiro. Há veneno na taça e eles creem, tendo fé em toda a sua palavra. Sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e vida eterna. Está a ver, irmão? A semente da palavra de Deus trouxe um jardim de santidade, de amor, de vida eterna. Se você acatar também a palavra de Deus, os resultados serão esses. Uma família sadia, uma vida sadia, de amor e de vida eterna. Oh, meu Deus, isso é o que produz o Éden de Deus, santidade. Isso trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição, vida eterna. Isso é o que Deus está planejando. Sua palavra, sua semente. Isso é o que a sua palavra, é o que a sua igreja será ao final. Está vendo? A sua igreja ao final será desta maneira. Sim, santidade, amor, entendimento, perfeição, vida eterna. Isso é o que Deus está planejando, sua palavra, sua semente. Isso é o que a sua igreja será ao final. Será a mesma coisa. Oh, meu Deus, está mergulhando no âmago. Está a ver uma coisa? Quando o mundo não tinha forma,
no jardim, não tinha forma no livro de Gênesis 1. E Deus se colocou ali e disse, haja, 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 haja. Oh, aquela pregação que Deus estava a fazer durante este período de 6.000 anos, aquilo estava a transformar esta terra que não tinha forma e era vazia, estava preenchendo-a de coisas sadia, boa, de tudo que nós temos hoje em dia. Pode-se pensar de frutas, pode-se pensar do quê? Tudo foi produzido pela palavra de Deus. E a palavra que você está a ouvir sendo pregada é Deus tentando trazer santidade à sua vida. É Deus tentando trazer o amor na sua vida. É Deus tentando trazer vida interna a você. Se acatar, os resultados serão esses. Isso é o que produz o Éden de Deus, santidade. Isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição, vida interna. Isso é o que Deus está planejando. Meu Deus, note aqui a pensamento, não o esqueçam. E eu entrarei nisso em alguma outra ocasião, em alguma outra mensagem. Porém, você sabe, Deus disse que cada semente produzirá segundo o seu gênero, segundo a sua espécie. Cada semente, cada palavra. Se você toma uma promessa de Deus, vamos dizer que a Bíblia diz que pedi e serei vos dado. E você toma essa semente. Esta é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Ela simplesmente está a procurar de um terreno fértil, que é um coração que crê. Você toma esta palavra, semeia no seu coração. E você diz, Deus, e eu peço isto aqui, de acordo com a sua promessa que diz que pedi e seremos dados. Portanto, eu peço isto, de acordo com a palavra. E você leva aquela promessa, semeia no seu coração, rega cada dia e noite. Regar é continuar a querer. Aquela palavra vai produzir exatamente o que você pediu. Não vai faltar. Porque quando Deus disse que haja árvore, a mesma palavra produziu a árvore. Só se você toma a promessa e a arquiva no seu coração, aquela promessa vai produzir segundo a sua espécie. O Senhor seja louvado. E ele diz, esse é o mandamento de Deus. Agora, quão bom é qualquer pregador ou qualquer outra pessoa para que trate de fazer com que essa palavra diga outra coisa. Vê? Cada palavra de Deus é uma semente. Jesus assim o disse, a semente que o semeador semeou. Assim que São Marcos 16 é a palavra de Deus, produzirá segundo a sua espécie. Se Malaquias é a palavra de Deus, está vendo? Se Malaquias é a palavra de Deus e prometeu que viria um profeta, essa mesma semente produziu um profeta nesses últimos dias, que é este. Aquela palavra falada era a semente que semeou para que saísse um profeta. E esta palavra não falhou, porque a palavra de Deus é uma semente. Produziu um profeta. Este profeta foi produzido pela semente da palavra. E ele tinha que ser palavra, porque é produzido pela palavra. Estamos já seguindo um profeta palavra, que foi produzido pela semente da palavra. Produzirá segundo o seu gênero. E toda outra promessa deve produzir segundo o seu gênero. Vê? Vocês veem? Vê a Satanás aqui fora, no disfarce. Ele está tratando de dizer, não é assim aquilo que eu estava dizendo. Que o diabo é aquele indivíduo que sempre anda com uma placa escrita não. Ele coloca sempre na promessa de Deus, ele sempre coloca não.
Você diz, eu pedi isto aqui a Deus, Deus vai me dar. O diabo corre com a sua placa, ele diz, não, você não vai receber. Ele corre para o doente com esta placa, vai dizer, não, você não vai ficar curado. Este é o diabo que correu com aquela primeira placa, que dizia, certamente morrereis. E ele correu com aquela placa e colocou, certamente não morrereis. O diabo ainda carrega nas suas costas esta placa. Não o deixe colocar entre suas palavras, entre a palavra de Deus e a sua oração. Empurra-lhe com a sua placa. Para ali o diabo. Sim, quando chegaram no Mar Vermelho, ele disse, não poderão passar. Está a ver? Este que diz, orar sobre o coronavírus não poderá ser curado. Aqui está. Assim é como Deus estabeleceu sua igreja, cada palavra conforme sua espécie. Não só de pau viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem, Satanás, ele tomará alguma outra coisa, porém Deus disse, cada semente segundo o seu gênero. Se a promessa diz, estes sinais seguirão os que crêem. Agora, a igreja diz, une-te à igreja, recite, querido, comece o catecismo. Não há tais coisas em toda a Bíblia. Porém, Jesus diz, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se pegarem serpente ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Sim, essa aqui é a semente. Se puserem suas mãos sobre os enfermos, os curarão. Quem é homem alguma para negar isso? Vem? Cada semente produzirá segundo o seu gênero. Se és semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus está semeada em ti. Glória! Vê? E então quando escutas a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aos estranhos não seguirão o capitão. Cada semente produz segundo o seu gênero. Agora, nos enteramos que não há morte nesse Éden ao produzir morte no novo Éden. Vê? Não havia outra coisa senão santidade naquele Éden de Deus. Não havia outra coisa senão santidade, pureza e vida eterna. Agora, por incredulidade, toda a palavra de Deus tem trazido a semente de impiedade do Éden de Satanás. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como o anticristo, no Éden desta terra, no Éden de pecado, religião pervertida. Ele não começou na base de eu sou Satanás. Ele não vai dizer isso, eu sou Satanás, eu sou um grande anjo. Não, nada disso, mas sobre a base da perversão da palavra de Deus. E agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar seu trono no meio de seu povo. Ele mesmo tem construído um Éden intelectual, educado e científico, correto? Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico, tudo está sobre a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento, não está sobre a fé. Está vendo? Uma vez fui fazer uma reunião na igreja de um homem, era um grande auditório no oeste, um homem, ele negava essas coisas das quais falamos. Ainda assim me cai bem, homem bom, um ancião. Quando sua congregação saiu, acomodava cerca de 1.000 pessoas. Quando sua congregação saiu no serviço da tarde, como que uns 1.500. Todos eles eram intelectuais, bem vestidos. E eu me sentei ali e os observei. Ele pregou um bom sermão. O homem pregou, então perguntou se alguém desejava aceitar a Cristo, que apenas levantasse sua mão. Ninguém levantou a mão. Até que finalmente uma mulher levantou a mão e disse, bem, muito bem, agora, você é uma cristã? Você é uma cristã. E logo ele disse, agora você é uma cristã. E a preparou para o batismo. Então, ele saiu, decidiu, dedicou o menininho, beijou o pequeno
e fez uma oração sobre ele e despediu a audiência. Quando sua congregação saiu, toda a gente boa, eruditos e educados, eu estava de pé ao lado para lhe dar um aperto de mão e desejar-lhe a ajuda de Deus enquanto ele saía. E quando o fiz, aqui estava meu grupo. O grupo do profeta já. Eles não lhe pudessem deixar entrar enquanto seu grupo estava ali. Aqui estavam os meus, em cadeiras de rodas, macas, camisas de força, loucos e tudo mais. Estavam aí a entrar na congregação do profeta. Está vendo? Mas estava, de acordo com a palavra, iam lá ser curados, segundo o livro de São Marcos 16. Vê vocês a diferença? É isso, essa é a coisa da qual falo, vê? É algo diferente. Quando por conhecimento científico pode fazer um evangelho entendido, ele que crê em Jesus Cristo não será condenado, vê? Porém, estes sinais seguirão os que creem, vê? Ele falhou em pôr isso, veja, ele creu em Jesus Cristo, está salvo, se este segue ao crente. E o que ouve a minha palavra, não apenas fazer algo, não ouvir com seus ouvidos, mas entendê-lo. Qualquer um pode ouvir. A prostituta pode ouvir e permanecer prostituta. Está vendo? Vê? Um bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ouvir e permanecer mentiroso. Porém, aquele que entende minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Aí o tinha, vem? E ninguém pode fazer isso se Deus não lhe preordenar. Não sei se ainda tenho meu tempo, creio. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Amém. Tudo está na sabedoria e conhecimento prévio de Deus. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que vai fazer. Agora, por incredulidade e tomando toda a palavra de Deus, tem trazido uma semente de incredulidade, ímpio, pecado, ódio e morte eterna. Está nesta era pecaminosa, intelectual da igreja. Agora, o captaram? Neste dia é quando o mundo inteiro é religioso. Sabiam disso? O mundo completo é religioso nesta era. Religiosa, grandes igrejas, cada esquina, tudo. A coisa completa vem terminar em Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia. Isto é certo, já mostramos. E neste seminário intelectual e teólogo que tem produzido uma pessoa intelectual que tem sido treinada como falar, como fazer sua emoção e tudo como sua psicologia. 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem, vê? O Espírito de Deus não é algo que é instruído em você, é algo que é predestinado pela mão de Deus e o conhecimento prévio de Deus em ti. Isso é certo. Agora, ele produziu este grande Éden que eles vivem agora, o Éden da Igreja Mundial. Todas elas estão unindo-se agora no grande concílio ecumênico e vão ter a Igreja Mundial, todas vivendo sobre uma mão, onde Satanás será coroado exatamente igual. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva. Amém. Alguém diga amém. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva antes que ela entre nisso. Está vendo? Essa luz do entardecer é a última chamada antes do anticristo possuir tudo quando há. As pessoas pensam que o anticristo será alguém que
repudiará tudo que tem a ver com Deus, sem saber que não é isso. Depois de ter colocado todas as igrejas sobre a mesma cabeça, vão ver como se fosse uma coisa bonita, atraente, necessária. Vão dizer que vamos nos unir, como Jesus disse que sejamos um. Vão procurar alguém. Vamos dizer hoje que aqui em qualquer cidade, se forem as igrejas se unirem e procurar um pastor para estar em frente de todas as igrejas, que tipo de pastor vão procurar? Vão procurar alguém que estudou, que fez a teologia, alguém que comeu letras. Essa pessoa que eles vão colocar, que não conhece a Deus, não vão procurar saber se ele já fez uma oração, foi respondida, se tem uma experiência, se recebeu o Espírito Santo. Não, vão procurar se aquela pessoa estudou. Basta apanhar a pessoa que estudou, vão colocar como cabeça de todas as igrejas naquela área. Mas não é isso que Deus está a procurar. Deus está a procurar uma pessoa que tem experiência como Davi, que conhece a Deus. Mas a chamada está saindo antes do anticristo apoderar-se de tudo. Por isso temos esse alvoroço. Irmãos ali, irmão acolá, este vai naquele lugar, este vai naquele lugar, tentar chamar a noiva antes do anticristo tomar posse de tudo. Porque uma vez nisso, ela terá adquirido a marca da besta para a condenação. Nunca sairá dali. Essa é a razão pela qual eu digo, sai no meio dela e separai-vos. Está vendo? Sai no meio desta banguza toda e separai-vos. Agora é a separação interna de Deus neste Éden. Ódio, morte, desejo, sujeira, perversão. Como? Ao semear a semente errada. Me recordo de uma visão que vi antes que alguma vez me encontrasse com a gente pentecostal. Desse homem indo ao redor do mundo em branco. Vocês me têm ouvido contá-la muitas vezes. Um entrou atrás, o semeador de discórdia, porém ele a enganou legalmente Eva no jardim do Éden. Pelo desejo de Eva, pelo pecado, o desejo de pôr Eva em pecado. Sim, aquela visão em que ele viu alguém semeando uma boa semente. Depois da boa semente, seguiu-se alguém semeando uma semente perversa. Então, se Eva desejou conhecimento, era pecado. E quando nós desejamos conhecimento, desejamos PhD, LLD, fazê-lo em pecado, essa é uma declaração forte, porém é verdade, né? O desejo pelo conhecimento, entendimento, a coisa disso é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos. As igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração da pessoa. Estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. Paulo disse, não fui a vós com palavra de persuasiva de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Aí o tem. Os homens querem estabelecer-se a si mesmos. Deixa Deus fazer algo por uma pessoa e enviá-la. Encontrará já cada homem tratando de personificá-la. Né? Eles estão tratando de estabelecer-se a si mesmo, cada homem. E eu fiz isto. E minha denominação, eu fiz, estabelecendo-se a si mesmo. De que estamos pregando? De nós ou do reino de Deus? Estabeleça a palavra de Deus, expulsa a incredulidade, estabeleça o reino de Deus no coração do homem. O reino de Deus não pode ser estabelecido no coração do homem, a menos que Deus fizesse a esse homem desse modo. Ele não pode ser estabelecido recorde, a parte enganosa. Esse homem pensa que ele está correto. Meu Deus, estamos a caminhar. Há caminho que ao homem lhe parece direito, porém... E ele diz, Provérbio 14, 12. Cada ser intelectual parece correto,
Como lhes disse há uns domingos, quando me mantive numa certa distância da minha nenê moribunda e Satanás ali parado, e disse: aí está teu papai, morreu em teus braços, numa noite. Aí está a tua esposa, ali prostrada numa ataúde, e aqui está a tua menina, moribunda, e tu dizes, a ele te respondesse, e ele desceu numa cortina sobre ti, e ainda ele é um Deus bom. E tu ainda dizes que ele é um curador. E tu estás sustentando que o que ele diz é verdade. Está gerado. É Satanás que você vai falar com o profeta. Ou cada pessoa, cada faculdade mental tem de estar de acordo com o que era certo. E ele estava correto ali. Da mesma forma, estava ele correto quando disse a Eva: teus olhos serão abertos e conhecerás o bem e o mal, e serás como Deus. Dessa forma, conhecendo o bem e o mal, porque Deus não lhes havia deixado de ver a si mesmo que estavam nus. Meu Deus, vou terminar aqui. Assim que eles souberam que conheceria o bem e o mal, estavam corretos. Porém, vocês veem, era contrário à palavra de Deus. Desde que a coisa é contrária à palavra de Deus, deixa a coisa de lado. E assim fazem os seminários, aprendem teologia feita pelo homem. Podem parecer corretos. Sim, aprendem teologia feita pelo homem. Podem parecer corretos. Podem ser bom entendimento da coisa, porém errado. Nós não temos que entendê-la. Queremos porque Deus disse que é assim. E isso encerra para sempre o assunto. O assunto completo. Essa é a forma pela qual cremos. Oh, como Eva desejou um doutoramento em filosofia. Tudo de doutorado. Como ela desejou ser mais inteligente do que era. Note quão parecido o homem e a sua esposa. Agora, note o homem e a mulher, ambos no jardim do Éden. O Éden de Deus. E ele diz, vou concluir. Disse que vou tomar apenas poucos minutos. Observe agora, concluindo. Compare isso agora. Quão parecido esse homem e sua esposa. Ambos no jardim de Deus. Sim, vou concluir aqui. Portanto, estejam bem atentos, porque em poucos minutos poderei concluir. Quão parecido esse homem e sua esposa, ambos no jardim de Deus, sem um pedaço de roupa sobre si, e não o sabiam. Por que não o sabia? Porquanto estavam velados em seu sentido da nudez, pelo véu santo do Espírito Santo. Podiam olhar um ao outro e não sabiam que estavam nus. Estavam velados com o Espírito Santo de santidade. Estavam velados. Deus velou. Ainda hoje, ainda pode olhar e não desejar. Volte sua cabeça, é um véu santo. Deus tinha os olhos deles, ambos. Um era varão, o outro era fêmea. E não sabia o que estavam nus, porque a santidade de Deus manteve seus olhos velados. Note, Deus ocultou suas consciências do pecado pelo véu santo. Nós desejaríamos ter algum tempo para explicar isso nos poucos minutos. Meu Deus, note aqui, porque ele o adorou uma vez por gado. Assim, note aqui, porque ele, o adorador, uma vez por gado, Hebreus, o adorador, uma vez por gado, não tem mais consciência de pecado. O pecado é tirado dele. O pecado é tirado dele. E eu, esta manhã, escutei dizer ao irmão Neville, possivelmente haverá estado perguntando-lhe, por que eu não
pregava no Espírito Santo. Por que não fazia isso? Sim, não pregava no Espírito Santo. O Espírito Santo é ação em você. É uma vida, não uma emoção, nem certa classe de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida em seu coração para avivar cada palavra desta era. O Espírito Santo, quando vem no indivíduo, o Espírito Santo propriamente dito, quando vem no coração do indivíduo, ele vivifica em você a palavra prometida para esta era. O próprio Espírito Santo se torna um véu que vela o seu coração do pecado. Ele tira o pecado do seu coração, depois coloca um véu para que o pecado não retorne a entrar no seu coração. Uma coisa bonita é que quando os nossos pais, Adão e Eva, ainda tinham este véu que Deus tinha colocado, eles podiam se olhar. Mas por causa deste véu, eles não podiam fazer nada errado. Embora que se olhavam, mas havia um véu que lhes impedia para não pecar. E este véu foi retirado quando eles quereram na mentira do diabo. Podiam olhar. E hoje em dia, dizer a verdade, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, o coração dele é barrado de não ser levado com as coisas do mundo. Ele pode ver as coisas do mundo, pode ver as mulheres do mundo, é verdade, mas de uma ou de outra maneira o seu coração está barrado de não ser levado com aquilo. Está barrado de não ser levado com aquilo. Ele vira a sua cabeça. Sim, porque não é uma questão. Eu lembro uma vez, o Espírito Santo falou com o profeta e lhe disse: está a olhar muito nas mulheres. Mas ele não disse que você está a cobiçar. Disse está a olhar muito nas mulheres. Não é uma questão só de que alguém olhou, porque um pode olhar e não cobiçar. O outro olha e cobiça. Depende do coração se tem um véu do Espírito Santo que lhe barra para não cobiçar. A pessoa pode olhar, mas não cobiçar. Há quem olha e cobiça e há quem olha e não cobiça. Sim, vamos dizer que está passando uma prostituta da rua e ali se encontra os dois irmãos. Outro que não tem o Espírito Santo olha na mesma mulher e aquele que tem o Espírito Santo olha também na mesma mulher. Mas este olha e cobiça porque o seu coração não tem véu que lhe fechou para o pecado não entrar, porque tem um véu do Espírito Santo que lhe barra para não cobiçar. E ele não cobiça. Os dois olharam da mesma maneira, mas este olhou e cobiçou porque não tem este véu que lhe barra. O mundo tem acesso a ele porque não tem véu. O véu é uma coisa que separa como uma cortina, que fecha. Da maneira como nós estamos assim, digamos, os anjos de Deus estão nas nossas casas, mas não conseguimos ver os anjos, mas os anjos veem a nós. Por que nós não conseguimos ver os anjos? Porque estamos velados. Esses corpos são véus. São cortinas, por isso se diz além da cortina do templo. Esses corpos são cortina que nos fecha para não ver as coisas de Deus. Ali mesmo onde você está sentado com a sua família, jazem os anjos de Deus. Ali mesmo onde você está sentado, jaze a coluna de fogo, mas você está barrado por um véu que não lhe deixa, não lhe permite para ver. Mas não quer dizer que os anjos de Deus não estão. Não quer dizer que Deus não está na sua casa. Deus está ali na sua casa, pronto para fazer bem a sua palavra. Mas por estar nestes corpos humanos, estes corpos nos barram para não vermos a glória de Deus ao nosso redor. E às vezes só sentimos bem, e às vezes sentimos a unção ao nosso redor. A unção
é presença de algo, mas não conseguimos enxergar e ver pelos nossos olhos, porque estamos nestes véus. Oh, meu Deus, que coisa bonita que tenho em consideração nessas alturas. Se Deus pudesse colocar um véu no coração de cada um de nós, não haveria nenhum pecado que penetrasse os nossos corações. Podíamos ver mulheres vestidas escandalosamente, mas não nos afetava. Vamos dizer que você está aí a navegar e num instante acaba a sair pornografia. Você só passava, porque há um véu no seu coração que separa entre você e o pecado. É a única coisa que você precisa, irmão. É a coisa que você, irmãzinha, precisa. Se você não ter este véu, tarde ou cedo você vai cair. As mulheres vão lhe fazer cair. Os homens vão lhe fazer cair. O pecado vai lhe agarrar. O pecado vai lhe arrastar. É por isso milhares de milhares diariamente está sendo arrastado. O irmão Branham diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando um pregador atira alguma palavra errada, ele capta logo. Aquela palavra não pode penetrar no coração eleito. Ele capta, aquele véu barra aquilo aí para não entrar. Oh, se Deus pudesse nos dar uma igreja com corações velado pelo Espírito Santo, que não permite maldades entrar, que não permite todo tipo de pecado entrar. Dizer que não, esta conversa, irmã, não, já para mim não. Falarmos contra aquele irmão, contra aquela irmã, eu não suporto, não. Vamos parar com essa conversa. Você tem um véu de santidade no seu coração que barra para que o pecado não entre no seu coração. Irmão, irmã, vocês todos que nos ouvem nessas alturas, não gostaria de dizer, oh Deus, ajude que o meu coração também tenha este véu. Aquele véu que barrava Adão e Eva, embora estavam até não ser nada, mas tinham este véu que já barrava para não fazer qualquer coisa pecaminosa. Independentemente até onde o diabo vai me tentar. Irmão, essas coisas são verdadeiras. Essas coisas são verdadeiras, não diz o profeta. Se alguém diz que foi redimido, traga aqui uma mulher assim nua e veja. Se é uma pessoa que tem véu do Espírito Santo no coração dela, nada poderá lhe arrastar. Ele pode ver, mas não vai lhe danificar, porque tem um véu, não lhe penetra no coração, porque tem um coração velado pelo véu da santidade, o véu do Espírito Santo. Senhor, vela também o meu coração para que eu não se desintegre neste mundo de pecado. Da maneira como o mundo está invadido por pecado e mulheres vás, pecadoras, homens que estão sempre atrás de meninas para lhes destruir a vida delas. Se você não tiver véu, não vai em nenhum lado. Vela-me, ó Senhor e Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que velou os meus pais no jardim de Éden, até o dia que eles deixaram a palavra. Tenha pena de mim, Senhor, quando vejo essas coisas erradas, costumam roubar o meu coração, costumam me atrair, costumam me cativar, costumam me agitar.
Coloque um véu, Senhor, no meu coração, para que o pecado não penetre, para que eu não cobice as coisas vãs deste mundo. Irmão, irmã, irmãzinha, você precisa deste véu. Se você não receber esse véu, o mundo vai te mastigar, vai te comer, enquanto que você ainda é pequena, vai ser comida como mangas cruas. O diabo vai te comer como mangas cruas que se come com sal. O diabo vai te mastigar, vai te comer. Você precisa deste véu. Você precisa deste véu da santidade do Espírito Santo para lhe parar, para que as coisas do mundo lhe carreguem. Senhor, me ajuda. Oh Pai Santo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que disse que um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eis que estou convosco e em vós até a consumação dos séculos. Pai, aqui estamos, caminhando, comungando contigo, nosso Pai. Muito obrigado por este tempo que o Senhor nos deu a partir daquela hora, sentado, baqueteando, comungando com nosso Pai, que é precisamente o seu desejo. Agora, Pai, deparamos aqui com uma coisa muito importante em nossa frente. Olhamos para o nosso Pai, os nossos pais, que podiam andar nus, olhando para um ao outro, mas sem cobiçar, sem fazer nenhuma coisa errada. Senhor, estamos a descobrir aqui é porque eles tinham um véu de santidade que lhes paravam para não fazer o que era errado. Até aquele dia que o diabo veio e tirou aquele véu, é quando eles descobriram que afinal de contas estavam nus. Oh Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Senhor, na reta final, onde estamos a ver que o Éden de Deus está prestes a ser restaurado. O fim de Satanás. O fim de Satanás está aqui, o fim do pecado está aqui, o mundo está prestes a descansar. O sétimo dia, propriamente dito, está aqui, o milênio está prestes a se revelar. Ajuda-nos, ó Pai, que os nossos corações sejam velados. Velado com a santidade de Deus, para que seja dito em nós, a nosso respeito, que o adorador, uma vez purgado, já não tem a consciência, o desejo de pecar. É o que almejamos, é o que pedimos, Senhor, esta manhã. É o que lhe rogo esta manhã a favor de cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo agora, independentemente de onde ele se encontra. Que cada um, Pai, neste momento, possa procurar um lugarzinho e se ajoelhar e dizer: Senhor, coloque este véu no meu coração, para que eu possa vencer o mundo presente. Porque, Pai, sem esse véu ninguém poderá vencer o maligno. O pecado é demais. Estamos aqui no Éden do próprio pecado, Éden de Satanás, onde todo o seu jardim foi semeado, é semeado pecado em todo lado, em todo canto onde você vai apanhar alguma coisa pecaminosa. Precisamos, Senhor, de ter este véu. Coloque isso no coração de cada um, Senhor. Tire, desloje pecado nos nossos corações e coloque um véu para que o pecado não torne a voltar nos nossos corações. Coloque isso, Senhor, sobre os jovens. Coloque sobre os casados. Cada um de nós a capacidade espiritual de estar preservado para que o pecado não nos atinja. Abençoe-nos, ó Pai. Ampare-nos pelo teu sangue. Senhor, te amamos. Tu és tudo e tudo para nós.
a nossa vida, a nossa esperança. Neste momento em que estamos a ver que os santos vão possuir o reino. Queremos ser parte daqueles que possuirão o reino. Para tal, Senhor, precisamos deste véu, porque vai ser o reino de santidade. E, Senhor, desejamos que essa santidade possa ser semeada em cada coração, de tal modo que o pecado não torne a voltar nos nossos corações para nos induzir ao erro. Ajuda-nos, tenha pena de nós neste momento, que, Pai, vamos descansar e descanse conosco. Refrigera o teu povo, dê vida, saúde ao teu povo. Senhor, este povo que tem visto esta mensagem, permita que o Espírito Santo vivifique a mensagem em nós. Que não haja nada que é vivificado em nós, mas somente a mensagem, a palavra da hora, seja vivificada, tenha tal poder de nos influenciar, nos guiar, nos iluminar. Senhor, nos encomendamos nas tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória te peço. Amém. Amém. Deus lhes abençoe ricamente e dizer que bom apetite com o Senhor. Até quarta-feira, se Ele permitir.